Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2023. Karina, a gente está num período bem característico do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente... Aliás, há uma junção de fatores. Primeiro, tivemos a posse na sessão anterior da nova gestão do Supremo Tribunal Federal. Há uma coincidência de um feriado no dia 12 da outra semana, quinta-feira. Teríamos uma sessão plenária na quarta-feira única, por conta do feriado. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele antecipa essa sessão plenária da quarta-feira da semana que vem, fazendo 3 sessões consecutivas para se tratar de uma série de temas, aproveitando justamente essa ocasião, convocando sessão extraordinária, 3 sessões e, como eu disse, vários julgamentos que aconteceram, inclusive já encerrados no plenário do STF. Olha só, Cadu, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e já aplica aquilo que a gente brinca às vezes da regra de 3. Ele, sempre quando vai fazer o seu voto, ele traz 3 fundamentos, 3 manifestações, 3 circunstâncias. E na primeira semana sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, nós tivemos, coincidentemente, 3 sessões plenárias e 3 julgamentos concluídos. O primeiro julgamento foi sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que possui uma decisão, uma vez decidido pelo Supremo, a sua decisão é vinculante, é obrigatória em todo o território nacional, tem que ser observada. E os ministros decidiram por unanimidade que existe sim uma violação maciça de direitos fundamentais pelo sistema carcerário no Brasil. Violação de vários direitos fundamentais, como integridade física dos presos, falta de água, de higiene, a proliferação de doenças nesses presídios e que isso não pode mais prevalecer. E dentro da decisão que foi tomada pelos ministros, várias diretrizes foram equacionadas, dentre elas a necessidade de que União, Estados e o Distrito Federal façam planos para justamente superar este chamado estado de coisas inconstitucional nos presídios, que devem ser feitos esses planos em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, a quem deve, inclusive, supervisionar a execução desses planos. Então, a elaboração desses planos foi uma das diretrizes, mas várias outras acabaram sendo tomadas também. Então, esse foi o primeiro grande julgamento da semana. Em seguida, os ministros julgaram outros 2 recursos extraordinários, um deles envolvendo a discussão para saber se uma pessoa que foi aprovada em um concurso público, mas ainda está cumprindo pena, a pena pela qual foi condenada criminalmente, se ela pode tomar posse nesse concurso público. Os ministros disseram que sim, apesar da lei que rege os concursos da Administração Pública Federal, a 8.112, e que é conhecida por tantas pessoas que buscam ascender a um cargo público efetivo, né, que fazem concurso público, ela diz que para tomar posse num cargo público federal é preciso que esteja com os direitos políticos ativos. Então, a gente sabe que existe uma condenação, havendo uma condenação criminal, a Constituição determina a suspensão desses direitos políticos. Então, havia aí, uma incompatibilidade entre o que diz a lei e o que diz a Constituição. E os ministros fizeram prevalecer a Constituição Federal por maioria de votos para entender que, não obstante haja uma suspensão de direitos políticos, o direito ao trabalho, que é um direito social, deve prevalecer até por conta da ressocialização do preso. E o trabalho, ele é fundamental para que essa pessoa seja reinserida na sociedade. Então, essa foi também a segunda grande decisão da semana. E um último recurso extraordinário, em que pelo menos 1.132 processos estavam sobrestados, aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o direito de trabalhadoras gestantes, se elas teriam ou não o direito à licença maternidade e à estabilidade provisória prevista na própria Constituição, de 5 meses após o parto, sendo elas contratadas de forma temporária ou exercendo um cargo de confiança, que pode ser
demitida a qualquer momento, né? Então, que a gente fala, são cargos de livre nomeação, livre exoneração, demissíveis ad nutum. Contrata-se hoje em razão da confiança que o próprio gestor público tem naquela pessoa, mas ele pode demiti-la a qualquer momento e sem qualquer motivação. Então, a pergunta que se buscava ver respondida era justamente se essas mulheres gestantes teriam direito à licença e à estabilidade, ainda que contratadas nessa circunstância. E sim, os ministros acabaram entendendo que deve prevalecer a proteção à maternidade e à criança, principalmente nesses casos. Então, 3 grandes julgamentos, 3 sessões plenárias realizadas no plenário nessa semana, na primeira semana de gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. E que 3 seja um número de sorte, Karina. Exatamente. Vamos continuar acompanhando as sessões plenárias e a gente já começa exatamente porque no início, com relação à sessão da terça-feira, dia 3 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal deram as boas-vindas ao novo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu o cargo no dia 28 de setembro. Vossa Excelência já foi saudado em nome de todos nós, mas dizer da alegria, da satisfação de ter um jurista, um cidadão, mas principalmente um juiz constitucional com a qualidade que Vossa Excelência tem e que honra todos nós sermos presididos por Vossa Excelência. O Brasil tem sorte de ter um presidente no Supremo Tribunal Federal como Vossa Excelência. Quero cumprimentar Vossa Excelência de uma forma especial pela primeira sessão de trabalho presidida por Vossa Excelência e lhe desejar uma excelente presidência. Obrigado. Que tenhamos grandes julgamentos e grandes realizações da presidência de Vossa Excelência. Tenho o meu apreço, meu respeito, apreço pessoal, respeito profissional e como jurista e como magistrado ao longo de toda uma vida pautada pela ética e pela integridade. Faço esse registro público e desejar todo sucesso, com a colaboração, certamente, da minha parte, sempre no que for possível, tem essa colaboração, um espírito de construção. Desejando a Vossa Excelência uma profícua gestão, e sabemos todos que, diante da capacidade de trabalho e da visão de Vossa Excelência, o Brasil não espera menos do que uma grande gestão. Eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência terá êxito nessa missão. Cumprimento Vossa Excelência pela primeira sessão, pela assunção da presidência do Supremo Tribunal Federal, assim como os demais, tenho absoluta certeza que será uma gestão exitosa, criativa e muito proveitosa para toda a sociedade brasileira. Pois é, e já na sessão extraordinária da terça-feira, dia 3 de outubro, como vimos a primeira sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que pedia o reconhecimento de violação em massa de direitos fundamentais no sistema prisional e a tomada de providências por parte do Estado brasileiro. O plenário formou maioria para determinar a elaboração de um plano nacional. Saiba os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A ação que discute a situação precária dos presídios foi apresentada pelo PSOL. Para o partido, há um quadro de violações graves e sistemáticas da Constituição no sistema penitenciário brasileiro, que precisa ser sanado por ações conjuntas dos 3 poderes. O mérito da ação, ou seja, o conteúdo, começou a ser julgado em 2021. Mas a discussão foi suspensa depois de um pedido de vista. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe informações de um trabalho feito pelo CNJ. De acordo com o levantamento, o Brasil é o 3º país do mundo em números absolutos de pessoas presas, mais de 830 mil, tendo ultrapassado a Rússia em 2017. O país apresenta uma taxa média nacional de superpopulação de presídios de 136% e há estados com taxa de lotação superior a 200%. O presidente ainda chamou a atenção para o perfil da população carcerária. São, em sua maioria, jovens, negras, pobres e foram presas sem portar arma e por delitos não violentos, para os quais a prisão poderia ter sido substituída por medidas alternativas, como permitido por lei. Aproximadamente 61% das pessoas presas em unidades estaduais
têm entre 18 e 34 anos. O ministro Barroso destacou ainda o crescimento de facções criminosas nos presídios. Quando se prende um réu primário e de bons antecedentes e ele é posto no sistema penitenciário, ele em breve tempo se torna mais um recrutado, mais um recruta dessas organizações criminosas. Portanto, o estado de coisas inconstitucional dos presídios conduz ao agravamento da situação da segurança pública fora do sistema prisional, quer porque os delitos passam a ser operados de dentro do cárcere, quer porque se devolvem à sociedade cidadãos que se sujeitaram por anos às condições mais aviltantes e que muitas vezes são forçados a se associar a organizações criminosas. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou em grande parte o voto do relator, o hoje aposentado ministro Marco Aurélio, que já havia proposto um plano nacional de intervenção no sistema prisional. O ministro Barroso propôs que o plano seja feito pela União com a participação do Conselho Nacional de Justiça e também deu mais prazo para a sua apresentação. De acordo com o ministro, o Plano Nacional deve ser apresentado em até 6 meses, com prazo máximo de 3 anos para execução. Assim que o Plano Nacional for homologado pelo STF, passa a contar o prazo de 6 meses para que os estados e o Distrito Federal apresentem os respectivos planos. Nós aqui estamos atuando em cumprimento da Constituição, de atos internacionais vinculantes para o Brasil e da legislação interna brasileira. Portanto, nós não estamos diante de uma questão política, nós não estamos diante de uma questão de discricionariedade administrativa, estamos diante de uma questão essencialmente jurídica. A principal missão de uma Corte Constitucional é proteger direitos fundamentais. Quando o Estado mantém ou as mantém nas condições degradantes já descritas, ele age em desacordo com as suas próprias normas. Portanto, para combater quem cometeu ilícito, pratica o próprio Estado outros ilícitos graves. Bom, daqui a gente vai para a sessão plenária da quarta-feira, dia 4 de outubro. Só reforçando, na sessão da terça-feira, que vimos agora, dia 3 de outubro, foi formada, então, maioria para reconhecer a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional. Isso por unanimidade até aquele momento. Faltava apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, apresentado exatamente na sessão da quarta-feira que vamos ver agora. Com o voto do ministro, o Supremo concluiu o julgamento sobre a situação de presídios, determinando que o governo federal apresente um plano nacional para superar o quadro de violações. Marta Ferreira. Último a votar, o ministro Gilmar Mendes também reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. Lamentavelmente, casos de violações de direitos fundamentais em presídios compõem a rotina do país há décadas, o que revela a negligência do poder estatal e a indiferença de parte significativa da população brasileira que ignora a situação de violação sistemática e generalizada de direitos nas prisões brasileiras, o que reforça a necessidade de uma urgente e estrutural intervenção do Poder Judiciário nos termos propostos nesta ação. São exemplos desses tristes episódios o esquartejamento e o degolamento de presos nas penitenciárias de Urso Branco, Rondônia, em 2002, os assassinatos e até relatos de canibalismo no presídio de Pedrinhas, Maranhão, em 2013, as mortes por tiros ou esfaqueamentos no presídio Aníbal Bruno, Pernambuco, em 2015, entre outros. Com isso, por unanimidade, o STF determinou que o governo federal, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, elabore um plano de intervenção nacional para resolver o problema. O Plano Nacional deve ser apresentado em 6 meses. Com base nesse documento, os estados e o Distrito Federal deverão criar também em 6 meses planos próprios. Em ambos os casos, o prazo para a implementação dessas ações será de no máximo 3 anos e deverão seguir as seguintes orientações: controle da superlotação nos presídios, melhoria das condições de higiene, conforto e segurança das instalações, aumento de vagas,
aplicação de medidas cautelares alternativas e o aprimoramento do controle de saída e progressão de regime. O entendimento do plenário é de que a atual situação prisional compromete a capacidade do sistema de cumprir os fins de ressocialização dos presos e de garantia da segurança pública. Esse é um tema, como todos nós sabemos, de difícil solução em toda parte do mundo. Não há uma solução perfeita, nem creio que com essa decisão se consigam resolver todos os problemas, mas espero que seja um passo relevante para melhorar minimamente que seja as condições degradantes do sistema prisional brasileiro, em respeito às pessoas que estão lá privadas de liberdade, mas não de dignidade, e no interesse da sociedade, a partir da premissa que estabelecemos de que um sistema penitenciário deficiente realimenta a criminalidade. Karina, é um tema profundo. Há várias diretrizes que foram apresentadas. Tem mais? Exatamente, Cadu. Os ministros ainda decidiram que as audiências de custódia devem continuar sendo realizadas dentro do prazo de 24 horas e ainda que haja uma separação de presos provisórios daqueles que já cumprem pena em caráter definitivo. E sugeriram também que o CNJ faça um estudo para uma criação de varas de execução criminal na mesma proporção em que existem as varas criminais. Porque nós temos as varas criminais que condenam, mas menos varas de execução criminal para acompanhar essas prisões. Porque uma das coisas que acontece, inclusive em razão, levando a essa superpopulação carcerária, é que alguns presos às vezes, já cumpriram o total da pena, mas ainda assim continuam presos. Então, haveria uma deficiência nessas varas de execução criminal. Então, vamos aguardar que com todas essas diretrizes e esses planos elaborados pela União, Estados e Distrito Federal, sob a supervisão do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, esse estado de coisas inconstitucional seja superado. Olha, e tem mais informações ainda sobre a sessão plenária da quarta-feira. E ainda tem a sessão da quinta-feira. Tudo isso a gente confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Ainda tem sessão plenária da quarta-feira, dia 4. Os ministros decidiram que candidato com direitos políticos suspensos pode tomar posse em cargo público. Na decisão, o plenário considerou a importância do trabalho para a ressocialização. Os detalhes com Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A FUNAI se manifestou contra um candidato aprovado em concurso de fazer o curso de formação. Isso porque ele foi condenado à pena privativa de liberdade por tráfico de drogas e impedido de tomar posse por estar com seus direitos políticos suspensos em razão da Lei dos Servidores Públicos Federais. No STF, a FUNAI argumentou que também a Constituição determina essa suspensão enquanto durarem os efeitos da condenação, que são mantidos ainda que o apenado esteja em liberdade condicional. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, entende que não é possível negar ao candidato a posse do cargo por estar com suas obrigações eleitorais suspensas em razão da condenação criminal definitiva. Se não há nenhuma vedação ao acesso ao trabalho privado, por que haveria vedação ao acesso ao trabalho público? Por que a administração pública, o poder público, que deve incentivar a ressocialização e tantas vezes tenta essa ressocialização direcionando os egressos para iniciativa privada, por que vedaria, fecharia totalmente a possibilidade dela, administração, poder absorver aqueles que prestaram eu não diria nem igualdade de condições, em condições mais difíceis o concurso público e acabou passando.
O relator citou ainda a importância do trabalho para a ressocialização do indivíduo egresso do sistema prisional. O voto dele foi seguido pela maioria do plenário, vencidos os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli. O caso tem repercussão geral reconhecida e foi proposta a seguinte tese. A suspensão dos direitos políticos, prevista no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, Constituição Federal, artigo 1º, incisos 3 e 4, e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal nos termos do artigo 1º da LEP. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença maternidade. A reportagem é de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso em que o estado de Santa Catarina questiona a decisão do Tribunal de Justiça local. O TJ catarinense garantiu a uma professora contratada pelo estado por prazo determinado o direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O Estado alegou que esse tipo de contrato não prevê tais benefícios. O processo tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vale para todos os casos do tipo no país. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux. Ele lembrou pesquisas feitas em outros países sobre garantias às gestantes e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, decidiu que o benefício da licença maternidade a essas gestantes contratadas, ainda que de forma temporária, é uma exigência da Constituição à luz do princípio da isonomia. Deveras há de se aplicar à discussão o princípio da igualdade, pois que, demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando o princípio da isonomia, não há de se falar em diferenciação entre modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes e as demais. É nesse sentido que, no caso subexamine, o reconhecimento das servidoras ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário, no âmbito da concessão da licença maternidade e da estabilidade provisória, tem o condão de fortalecer o direito à igualdade material. Assim, votou no sentido de que a trabalhadora gestante tem o direito de licença maternidade e a estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico ou administrativo do contrato. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator com a seguinte tese de repercussão geral. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Essa foi a parte de julgamentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 5 de outubro. No mesmo dia, ainda na primeira parte da sessão, o Supremo Tribunal Federal fez uma sessão solene em comemoração aos 35 anos da Constituição Brasileira. A repórter Viviane Novaes acompanhou e conta pra gente. No plenário, um vídeo abriu as comemorações dos 35 anos da Constituição de 1988. Logo no começo, a voz do presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Hoje, 5 de outubro de 1988, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. A atriz Fernanda Montenegro gravou este vídeo em que lê artigos da Lei Maior do país. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se
em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. O vice-presidente da República representou o presidente Lula. Geraldo Alckmin lembrou que a Constituição de 88 marcou o fim da ditadura militar. Não houve tempo mais democrático em toda a história do Brasil. O fim do regime militar trazia então consigo uma promessa, a promessa de uma nova ordem social. Uma ordem social que tivesse como primado a liberdade e como prioridade o cidadão. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ressaltou o papel do Supremo na defesa da Constituição. A maior função do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição Federal, da qual é legítimo guardião. No contexto da separação dos poderes, o STF é peça fundamental na defesa e preservação da nossa jovem e já tão testada democracia. Neste ano de 2023, a Constituição brasileira mostrou toda a sua resiliência. Nossas instituições, ao serem testadas, mostraram a sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da nossa democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Carta de 88 é um marco na consolidação do Estado democrático de direito. Não podemos transigir jamais com autoritarismos e com ameaça à soberania popular. Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de atingir a nossa democracia. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, destacou que o Judiciário tem sido um protagonista na defesa da democracia. O Poder Judiciário tem sido protagonista no processo de consolidação e aprimoramento da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido como guardião da Constituição e também de sua aplicação. A Justiça Eleitoral tem cumprido de forma exemplar sua missão ao assegurar a realização de eleições periódicas, livres e justas. A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho, disse que a Constituição brasileira vem sendo aperfeiçoada, mas não pode ser afrontada. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. E afrontá-la, nunca. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a edição comemorativa dos 35 anos da Constituição. Na capa, uma composição da bandeira do Brasil do pintor Alfredo Volpi. Na contracapa, outra bandeira, feita pelo artista plástico paraense Emanuel Nassar. No discurso, o ministro lembrou conquistas com a Constituição de 88, como a estabilidade institucional e monetária, os direitos de mulheres, índios e negros. Também disse que há desafios pela frente: a pobreza extrema, a violência urbana e o crime organizado. Também destacou o papel dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF depois das eleições do ano passado e dos atos de 8 de janeiro. Barroso também falou da simbologia dos três poderes estarem juntos neste 5 de outubro. Não existem poderes hegemônicos. Nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. Eu escrevi hoje mais cedo, num artigo publicado na imprensa, a história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. O futuro atrasou um pouco, mas acho que ele ainda está no horizonte e é para lá que nós vamos. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da Rádio e TV Justiça no YouTube.
pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, agora nós temos um encontro marcado, na verdade, na outra semana, exatamente porque nós temos aquele feriado ao que nos referimos no início do programa e a sessão foi antecipada para o dia 3. Exatamente. Nós nos encontramos, então, na semana depois do feriado, na quarta e na quinta, ao vivo, no Direto do Plenário, mas neste final de semana o nosso encontro é no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo do nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.